Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Quão bom e quão agradável é estarmos reunidos aqui, podendo adorar o nome do Senhor Jesus, estar reunidos aqui com os nossos irmãos, podendo exaltar a esse verdadeiro Deus. O primeiro cântico é Maravilhoso És. Que possamos declarar ao Senhor Jesus: maravilhoso é estar em tua presença, ó Pai. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é poder contemplar a esse Deus de amor. Amém? Senhor.
Isaías 9:6 diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Senhor Jesus. Tu és santo, Tu és o Senhor, Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Senhor Jesus, Deus Emmanuel, o grande eu sou, Príncipe da Paz, e ressuscitou.
Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E esse é o nosso Deus que nos promete fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que sonhamos, daquilo que pensamos, de tudo aquilo que nós cremos. O Senhor Jesus é capaz de fazer infinitamente mais. Pai, eu quero te agradecer por tamanho amor, eu quero te agradecer por tamanho cuidado. Eu quero te agradecer porque mesmo quando não pedimos, o Senhor faz. E o Senhor supera nossas expectativas. Obrigado, Pai, porque o Senhor sonha nos nossos corações, mesmo sabendo que às vezes é por pura vontade, Pai. O Senhor nos dá de bom grado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos cuida, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Deus, eu quero colocar esse culto nas tuas mãos, Pai. Eu quero colocar a palavra diante de ti, Senhor. Pai, usa o seu servo Val como instrumentos. Fala através da vida deles. Que as palavras que saiam dele não sejam simplesmente dele, Senhor, mas que venham diretamente do Senhor, Pai. Senhor, nos dê a oportunidade de aprender um pouco mais de ti, Senhor. Revela-se para nós, Senhor. Mostra o teu amor, Senhor. Mostra o teu entendimento, Senhor. A cada dia, Pai, esteja nos ensinando um pouquinho mais.
Te agradeço, Pai, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra livremente, Pai. Te agradeço, Senhor, porque a gente pode se reunir aqui. Eu coloco diante de Ti, Senhor, esse momento. Agradeço por todos que estão aqui, Senhor. E peço que cuide, Senhor, essa semana, esteja configurando as forças, Pai, porque a gente sabe que a semana é dura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, seu Filho amado, eu oro e agradeço, Pai. Amém. Quis aceitar? Senhor, nós somos o Teu povo, somos criação do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor vem individualmente a cada um de nós aqui. Em primeiro lugar, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou aqui, o Senhor sabe o que eu quero fazer aqui, o que eu sinto quando estou aqui. Assim como o Senhor sente e sabe o coração de cada um, de tudo que acontecendo na vida de cada um. Sabemos e temos certeza que o Senhor tem um grande plano na vida de cada um. Sabemos que se cada um está hoje aqui, está agora aqui, porque o Senhor trouxe, porque o Senhor quis, porque o Senhor ama, o Senhor tem alguma coisa especial. Temos que, nesse momento ainda de adoração, louvor a Sua palavra, louvor a soberania do Senhor nas nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento. Pedimos que o Senhor traga a Sua palavra, o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, nos mostra a verdade, nos mostra quanto precisamos do Senhor e estamos dependentes do Senhor. Por isso, usa esses momentos, Pai. Usa, Senhor, tudo que for acontecer aqui, tudo que for dito, tudo que for montado e feito para explicar a Sua palavra, seja usado pelo Senhor. Pedimos que o Senhor aceite esse nosso louvor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desde julho, o Paulinho tem falado sobre as bem-aventuranças, né? Cada domingo tem tratado um assunto sobre as bem-aventuranças aqui. Eu não vou seguir esse assunto, tá? Hoje eu vou falar de outro assunto. Esse ano, o Paulinho, pastor, eu... Estão me ouvindo? Eu acho que estou no microfone na minha frente. Tá, vamos lá. E eu não vou tratar hoje sobre bem-aventurança, porque eu não vou falar desse assunto. Esse ano, o Paulinho, o pastor, ele nos deu a liberdade um pouco da gente tratar de assuntos talvez mais um pouco avulsos, coisas que a gente, assim, não seguindo o plano, uma agenda do ano todo, né? Mas a gente teve um pouco mais de liberdade esse ano, que a gente
colocar algumas coisas que estão acontecendo dentro da vida de cada um de nós aqui. Quando a gente tem essa liberdade, é fatal, chega uma hora que a gente fala: Deus, o que eu vou falar nesse domingo? Né? O que o Senhor tem para falar? Né? A oração talvez que o Paulo faz, o Paulinho faz, o Benito, todo mundo faz, fala: Deus, o que eu vou falar nesse domingo? O que o Senhor tem para falar para o teu povo nesse dia? Eu andei pensando, eu verifiquei, sondei, pesquisei algumas coisas e eu me lembrei de uma mensagem que nós ouvimos no começo desse ano, um estudo que nós tivemos bem no começo desse ano. Eu achei oportuno, achei uma boa a gente ver de novo agora que nós estamos passando para a segunda metade, nós estamos já terminando o culto. Eu achei interessante a gente dar uma recapitulada e avaliar aquilo que quando nós ouvimos no começo do ano, como é que a gente está hoje, né? Eu achei interessante pensar um pouco, né? Relembrar esse estudo com vocês. E o estudo que eu queria tratar com vocês hoje é sobre a vida de Sansão. Tá? Eu acredito que alguns daqui estavam no começo do ano, muitos estavam aqui no começo do ano e ouviram esse estudo sobre a vida de Sansão. Quando a gente fala de Sansão, muitas vezes a gente fala: Sansão é história de criança, né? Sansão é uma coisa para a gente ouvir na escola dominical, contar para as crianças, falar de uma historinha assim que muitas vezes a gente vê em filme, programas de televisão. A gente fala assim que Sansão é mais uma coisa mais voltada assim para o lado de escola dominical, né? Talvez não tenha muito a ver com o que nós estamos pensando, o que nós estamos passando. Tá? A Sansão é uma história interessante. Sansão é uma história, Deus conta a história de Sansão e a gente tem muita coisa para ver e aprender sobre a vida de Sansão. A vida de Sansão, a passagem de Sansão é contada no livro de Juízes. Juízes, para você já se localizar, já ir abrindo, especificamente Juízes capítulo 13, ele está depois dos 5 livros, os primeiros livros do Velho Testamento, depois vem Josué, e logo depois vem Juízes. Juízes, o que tem esse nome no livro de Juízes? Né? O livro de Juízes, ele conta a história depois de Moisés, depois de Josué, e Juízes conta depois, especificamente depois de Josué. Dizem que esses primeiros livros a gente pode dividir em 3 gerações. Né? A primeira geração é a geração de Moisés. Né? E a geração de Moisés é definida como o povo que experimentou a liberdade do Egito, viu Deus fazer coisas maravilhosas, mas não foi obediente e não entrou na terra prometida. Tá? Essa é a geração da época de Moisés. A geração de Josué, ele entrou na terra prometida porque foi obediente, experimentou a graça de Deus nas vitórias sobre o povo pagão. Essa é a época de Josué, que vem depois de Moisés. E o que é a época de Juízes, que é a época depois de Josué? É o povo que poderia experimentar as bênçãos de Deus, expandir o nome do Senhor entre os vizinhos, mas eles preferiram seguir os outros deuses, relacionar com ele e, além de tudo, adquirir os hábitos desses outros deuses e admirar esses outros deuses. Tá? Juízes conta a fase, mais ou menos, em que nós tivemos primeiro Moisés, tivemos Josué, que são grandes líderes religiosos de grande expressão, de grande impacto, de muita intimidade com Deus. A partir dessa fase, quando entra na fase de Juízes, a gente começa a ver homens, líderes que não foram de grande expressão, não foram de grande impacto e não tinham grande intimidade com Deus também. Essa própria situação desses líderes, ele refletia diretamente na conduta do povo de Deus, o povo de Israel. O povo de Deus, o povo de Israel, foi muito estável nessa época, justamente porque os seus líderes não eram homens que, digamos assim, tinham muita intimidade com Deus e não tinha tanto impacto como tinha Moisés e Josué. E
Dentre esses nomes foram levantados vários juízes, vários líderes. Tem Otoniel, Eude, inclusive tem uma mulher que chama Débora, tá? Apareceu Gideão. Mas existe uma história assim, como o povo, os homens dizem hoje, uma história que tem um fato inusitado. Né? Hoje todo mundo fala fato inusitado. Tá? Existe uma história que tem um fato inusitado, que é a vida de Jefté. Tá? Uma história talvez assim, não muito, um final feliz, uma história muito, um pouco assim, meio até macabro, eu diria. Né? Mas conta que Jefté era o líder, né? E um dia, numa grande batalha com os amonitas, ele fez um voto, ele fez uma promessa para Deus. Ele falou: olha, Deus, se o Senhor me der vitória hoje sobre o povo amonita, eu prometo, eu faço um voto diante do Senhor, que quando eu voltar à terra prometida, o primeiro ser vivente que vier ao meu encontro, eu oferecerei como sacrifício ao holocausto do Senhor. Tá? Ele fez esse voto diante do Senhor. E veio, Deus deu a vitória sobre Jefté, sobre o povo amonita. Né? Ele foi em direção à terra dele, em direção à sua casa. No momento que ele chega, ele aproxima da sua terra, adivinha quem vem em conta de Jefté? Tem a filha dele. Tá? A filha dele era o único tesouro que ele tinha, era a única filha, era o maior tesouro da vida de Jefté. A filha dele vem correndo, sai do encontro dele. Jefté, quando vê a filha, ele cai no chão, ele chora, né? Porque fez um voto diante de Deus que o primeiro ser que viesse ao encontro dele daria o holocausto do Senhor. Né? E chora muito. A filha fala: pai, por que você está chorando? Você não ficou feliz em me ver? Né? E ele fala do voto que ele fez diante de Deus. E o texto conta que a filha entendeu, né? E falou: pai, então eu só peço uma coisa, né? Acho que me dê, talvez eu me lembro exato, mas me dê 40 dias para eu sair com as minhas amigas, vou para os montes, vou ficar 40 dias com as minhas amigas, depois eu volto e a gente faz o holocausto. Tá? Esse Jefté é um dos líderes, um dos juízes que contam a palavra de Deus. Mas sem dúvida nenhuma, de todos esses líderes que aparecem no livro de Juízes, o juiz que teve mais assim, foi mais carismático, né? E onde a própria palavra de Deus se concentrou e dedicou maior tempo para contar sobre a vida desse juiz é Sansão. Tá? Todos os outros juízes que você vê, às vezes é contado em um capítulo e meio só. Mas a vida de Sansão é contada, acho que em 4 capítulos. Tá? E ele é colocado como um grande juiz, assim, um homem carismático, que teve uma grande história que Deus fez na vida de Sansão. Sansão, se a gente fosse falar hoje, Sansão é o cara. Tá? Sansão é o cara podia tudo, ninguém podia com ele manda, ele pode, ele faz. Tá? Sansão é o Anderson Silva, que a gente pode imaginar. Tá? Então, ele era esse cara. Né? Se você vê a história dele, além daquilo que a gente sabe, que ele tinha cabelo comprido, tinha uma força sobrenatural, ele era enorme. Né? A Sansão era o cara, ninguém podia com ele. Né? E essa semana eu ouvi uma música, quando eu ouvi, falei: pô, esse cara é o Sansão, né? É uma música do Tupanal, sabe? Ele chama Coração Pirado. E quando, não sei se vocês gostam, apreciam Roupa Nova, mas é uma música que quando eu ouvi, eu falei: pô, isso é o Sansão. Né? Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa música. Prestem atenção na letra. Meu coração pirata toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica
fica sozinha. Eu levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso, nele eu amo, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou. E nunca me dou, nunca me dou, nunca me dou. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Já não vai adiantar, e recomeço do zero, sem reclamar. Não, não, não. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Já não vai adiantar, e recomeço do nada, sem reclamar. As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou. Plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Oh não, sou amante do sucesso, nele eu amo, nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou. E nunca me dou, nunca me dou, nunca me dou. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Já não vai adiantar, e recomeço do zero, sem reclamar. Não, 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 não. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Já não vai adiantar, e recomeço do nada, sem reclamar. Faço porque quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Você não mudou. Não mudou. Não mudou. Eu acho que essa é a música que talvez fala de Sansão, né? Eu levo a vida como quero, estou sempre com a razão e jamais me desespero, sou dono do meu coração. Se errar, eu confesso. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Tá? Talvez essa tem muito a ver com a vida de Sansão. Tá? Mas não era para ser assim. O plano de Deus, Deus quando escolheu Sansão, preparou Sansão, não era para ser assim. Esse não era o plano de Deus. Eu queria ver com vocês como é que foi, né, entender que o começo da vida de Sansão foi bem diferente. Vamos abrir o Juízes agora, capítulo 13. Nós vamos ver a vida de Sansão em 2 domingos, tá?
Hoje eu quero só ver o começo da vida dele. Juízes capítulo 13, do versículo 1 a 24, diz assim: Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Edom, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba do vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará a vara na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: Você engravidará e dará-vos um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ele estava sentado no campo. Quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu podia estar aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho, bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está ali no entendimento. Então Manoá põe um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. E a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mar-Midã, em Zorá estava. Essa passagem conta o começo da vida de Sansão. Quando a gente vê a palavra de Deus, e a palavra de Deus conta desde o nascimento, conta a infância de um menino, é porque Deus vai fazer alguma coisa muito grande na vida dessa pessoa. Tá? Se a palavra de Deus começa a contar desde o nascimento, a infância, desde quando ele era pequeno, é porque alguma coisa especial, alguma coisa de diferente tem nesse começo. Tá? Assim foi com a vida de Moisés. Se você vê, a vida de Moisés é contada desde quando ele era pequeno. Né? Um pouco da vida de Samuel, contada quando ele era pequeno também, depois com a vida de Jesus. E a vida de Sansão era dentre todos os juízes que aparecem no livro de Juízes,
único em que é contado realmente desde a infância dele, desde quando começou a vida dele. E é porque Deus tinha realmente alguma coisa muito especial através desse começo da vida dele. Talvez para mostrar, para a gente ver, o começo da vida de Sansão era um começo muito importante também. Mas a primeira coisa que a gente pode reparar, quando a gente começa a ler, perceber sobre a vida de Sansão, ele começa bem no versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá chamado Pérez, certo homem de Jorá chamado Manoá. Existe uma coisa interessante, que quando você começa a ver os demais juízes, então, nós temos como Gideão, Daniel, todos eles, esses juízes, foram eleitos a partir de um clamor do povo de Deus. Tá? Ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel, era prisioneiro dos estrangeiros. Tá? Eles começavam a passar 7, 8 anos sob a escravidão, eles eram oprimidos, injustiçados, roubados. Essa opressão causava um clamor no povo de Deus, eles clamavam a Deus e, consequentemente, Deus ouvia esse clamor e enviava um líder como juiz. Só que a vida de Sansão, quando a gente começa a ver, ele não é fruto, ele não é resultado de um clamor do povo de Deus. Porque se você vê, nos outros juízes geralmente dava 7, 8 anos e Deus enviava um libertador. Mas aqui na história de Sansão demorou 40 anos até que Deus não teve nenhum clamor do povo e Deus decide enviar um libertador. Tá? E aí a gente começa a reparar algumas coisas. Tá? Muitas vezes, as coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes você está aqui, muitas vezes as bênçãos que Deus cercam na sua vida é resultado de uma intercessão de alguém. Tá? Muitas vezes aquilo que Deus te protege, te guarda, evita que alguma coisa dê errado ou que te prejudique ou que você sofra algum dano, pode ser consequência, e é consequência, que você tem alguém intercedendo por você. Alguém clama a Deus por sua vida, alguém se ajoelha diante do Senhor e coloca um clamor pela sua vida, ele está intercedendo por você, e pela graça e misericórdia do Senhor, ele sempre tem te guardado. Mas algumas vezes, a gente, como vê na vida de Sansão, existem pessoas que a gente fala, olha, não tem mais o que fazer, não tem mais o que ajudar, não tem mais como a gente tentar resolver os problemas da pessoa, e a pessoa se torna esquecida. Depois de alguns anos a gente não lembra da pessoa, depois de algum tempo a gente não sabe nem onde está, a gente não sabe o paradeiro histórico da pessoa. Mas Deus não esquece. É interessante isso. Quando a gente vê a história da salvação, o que é diferente nos nossos evangelhos, na fé do nosso Deus, é que sempre, de alguma forma, nós somos resultado da busca de Deus por nós. Você está aqui hoje, você está conosco, porque você está exatamente agora sentado aqui, e em primeiro lugar, Deus buscou você. Tá? Pode ser, acontece, eu falei muitas vezes, que alguém clama a Deus, alguém coloca a sua vida em oração diante de Deus. Tá? Mas Deus ouve esse clamor e Deus traz você. Mas algumas vezes acontecem situações, acontecem casos em que você vem aqui por operação e intervenção única de Deus. Essa semana a gente estava conversando com o Paulinho, a gente estava conversando sobre uma situação de que a gente não tinha mais o que fazer, não sabia o que fazer, porque tinha tentado ajudar de algumas formas. Né? O Paulinho falou, olha só, através de um grande quebrantamento de Deus, é que vai haver uma mudança. Tá? Às vezes é assim. Existem situações em que Deus, apesar de não ter ninguém clamando, Deus, apesar de não ter ninguém intercedendo por essa pessoa, por uma situação, Deus, por amor, Ele opera, intervém nessa situação.
E o Evangelho de Deus é sempre, a nossa fé é de um Deus que em primeiro lugar busca o homem, e não do homem buscando Deus. Né? Nós gostamos de falar, eu estou aqui porque um dia resolvi buscar Deus, eu decidi que eu tinha que mudar minha vida, eu vim atrás aqui. Mas na essência, na realidade, na verdade, é porque Deus, em primeiro lugar, buscou e Ele traz a sua vida e Ele traz você hoje aqui. E sempre desde o começo, se você vê toda a história do homem assim, Adão e Eva, quando comeram da árvore da sabedoria, eles viram que ele estava nu e o que eles fizeram? Eles se esconderam. E qual é a primeira coisa que Deus fala para Adão e Eva? Onde está você? Por que você se escondeu? Então Deus sabia que eles se esconderam, Deus foi atrás de Adão e Eva. Né? Então, o que é diferente é isso. É que Deus, Ele vem nos buscar e Deus veio nos salvar. Por que Deus tinha que salvar o povo israelita que estava oprimido nas mãos dos filisteus? É porque Deus sempre tem um plano na sua vida. Deus quer tirar vocês, quer tirar a gente, quer tirar a mim, quer tirar cada um de nós de uma vida de ódio, de amargura, de opressão, de infelicidade, de falta de paz, daquilo que a gente chama de coisas ruins que cercam a nossa vida. E Deus quer trazer a gente, e Deus quer livrar a gente dessa situação. Deus não busca, Deus não nos traz aqui para nos fazer pessoas perfeitas. Né? A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, pessoas que não pecam. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, mas perdoados por Deus e salvos por Deus. Eu não sou perfeito, você não é, todos nós sabemos que nós temos falhas. Mas o que é diferente quando a gente tem a nossa fé é que nós somos perdoados por Deus. Nós reconhecemos aquilo que coisas que nos fazem, que não agradam a Deus, nós pedimos perdão a Deus, né? E nós somos perdoados. Então a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas e pessoas que não pecam. A igreja é um lugar, nós todos somos pessoas que pecam, mas que nós somos perdoados por Deus. Tá? A vida de Sansão começa assim. Então, ele é resultado de uma busca de Deus pelo seu próprio povo. Conta a passagem ainda em capítulo 13 que Manoá era o pai de Sansão. Ele era casado com a sua esposa, a Bíblia não fala o nome dela, mas ela fala que era estéril, ela era uma mãe estéril, né? E quando uma mulher é estéril no Velho Testamento, significa que ela não era abençoada. Se vocês lembram bem da vida de Ana, né? Ela sofria humilhações porque ela não podia ter filhos. Né? E a situação no Velho Testamento é sempre essa. Se uma mulher era estéril, ela não podia engravidar, é porque ela não era, eles consideravam que ela não era abençoada. Segunda coisa, quando Deus fala a Manoá, ele conta sobre o fato de ele ser nazireu. Tá? Nazireu era um voto que as pessoas faziam e que basicamente consistia de algumas coisas. Ele não podia beber nada fermentado, ele não podia tocar nem nas videiras, ele não podia tocar em coisas impuras, que seriam animais mortos, tá? E ele não poderia cortar o cabelo também. Esse era um voto que era feito. Esse voto de Nazireu podia ser feito de algumas formas. Primeiro, podia ser feito assim. A pessoa cresceu e tal, e naquela época a pessoa podia decidir fazer o voto do Nazireu. Tá? Então, depois de, 18 anos, o sujeito falava, eu quero fazer o voto. Ele podia fazer, ele podia fazer por um tempo determinado também. Ele falava, eu quero fazer dos meus 18 aos 40 anos. O voto de Nazireu do Sansão é diferente. Tá? O voto dele começa quando Deus, ele anunciou a esposa de Manoá que ela iria engravidar. Consequentemente, também por causa desse voto, a própria mulher também, a mãe de Sansão, ela estava obrigada a esse voto também. Justamente porque aquilo que se contaminasse a mãe ia contaminar o feto também. Tá?
Então, a própria mãe de Sansão, ela estava sujeita a esse voto. É claro que isso, né, esse voto nazireu, a gente vê aqui é uma coisa do Velho Testamento da época da lei. Tá? Eu não sei se é verdade, eu li que há uns tempos, nesses dias assim, teve um rapaz que tentou fazer o voto nazireu. E não deu certo. Tá? Não faz sentido. Por quê? Porque naquela época eles viviam na época da lei. Hoje nós vivemos na época da graça. Tá? O que é a época da graça? Se fosse na época da lei, a adoração era feita somente a pessoa podia somente no templo adorar através do sacerdote. Essa era a adoração na época da lei. Tá? A oferta. Né? Hoje, quando a gente tem a graça, a gente sabe que a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Né? A oferta ao Senhor, na época da lei também, era só feita mediante o sumo sacerdote, que pegava o animal, trazia todo o ritual, e isso era ofertado ao Senhor. Hoje, na época da graça, não. A gente confessa, coloca o Senhor e oferta a nossa vida ao Senhor. Então, esses votos fazem parte da época da lei. Hoje nós estamos na graça. Tá? Agora, existe uma outra coisa que é interessante quando a gente vê na vida de Sansão. Versículo 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O que Deus disse quando falou para Manoá, pai de Sansão, ela falou: seu filho vai iniciar a libertação do povo de Israel. Ele não ia terminar, ele não ia concretizar, ele não ia ir até o fim. A Sansão tinha um chamado único de começar a libertação do povo de Israel. Né? Início de qualquer trabalho é muito difícil. Tá? O início de trabalho a gente desanima, porque às vezes é só você sozinho. Início de trabalho a gente leva muita cabeçada, nada dá certo, tem mais problemas do que coisas que dão certo. Né? O início de qualquer trabalho é mais desanimador do que animador. Você tem mais motivos para desistir do que para continuar. Mas uma coisa que muitas vezes Deus chama a cada um de nós é para iniciar o trabalho. Nós não gostamos de iniciar. Nós gostamos da grande inauguração. Né? Gostamos de estar lá na inauguração da obra terminar. Né? Você já deve ter ouvido homens de Deus, servos que às vezes chegam aqui, assim, missionários, às vezes que falam: Deus me chamou para uma grande obra. Né? Deus me chamou para fazer uma grande obra em tal lugar. Deus chamou para fazer a obra. Mas o grande é a pretensão da nossa parte carnal. Deus sempre nos chama para uma obra. Mas muitas vezes Deus chama para a gente iniciar um trabalho. Deus chama para a gente começar uma classe. Deus chama para a gente começar um grupo pequeno em algum lugar. Deus chama você para iniciar uma conversa com uma pessoa. Né? E pode ser que você não veja, você não chegue até tudo isso estar concluído. Mas Deus precisa de pessoas que comecem e iniciem um trabalho. E o trabalho chamado de Deus para Sansão é para que ele iniciasse um trabalho. Nós não gostamos de iniciar porque a gente gosta de se comparar. Né? A gente quer estar lá, falando: nossa, eu fiz parte, eu fiz tudo isso aqui e tal. A gente se compara muito um ao outro. Né? Já foi no restaurante, você senta lá, faz o seu pedido, o garçom traz o seu prato, põe na sua frente, aí do lado do garçom passa para o outro prato. Né? Você olha para o outro prato, você fica pensando o que aquela outra mesa pediu. Né? Você come aquela comida que você está comendo e continua olhando, imaginando como é que é o gosto da comida da mesa do lado. Né? Você dá uma garfada no seu prato e fica torcendo, falando: tomara que o que eu estou comendo seja melhor do que o vizinho está comendo. Né? E nós comparamos, nós olhamos muito para o prato do vizinho e a gente se compara.
No final da vida do Evangelho de João, tem uma passagem quando Jesus fala a Pedro a forma como ele ia morrer, né? Jesus explica para Pedro, e fala a Pedro, Jesus, João e os outros discípulos. Pedro olha para Jesus, olha para João, depois que ele ouve que Jesus falou, fala: Jesus, e ele? O que vai acontecer com ele? E Jesus fala: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que ele importa? Jesus, Pedro viu o final da vida dele, ficou pensando: pô, e João? Né? O que vai acontecer com João? Será que vai ter o mesmo final que eu? Jesus fala: se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que me importa? Deus chamou você para um trabalho, Deus chamou você talvez para começar, mas talvez você tenha a pretensão, o sonho de terminar. Mas Deus chama a gente para começar. Você se lembra da parábola dos talentos? A passagem fala que Jesus, essa parábola conta que o Senhor deu a um servo 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Por que deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro? É porque o Senhor daquela época ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. E o que ele fala? Que ele cobra, esse Senhor ia cobrar daquele que tinha 5 talentos, os sentimentos, o resultado daqueles 5 talentos que Deus deu. Daquele que tinha 2 talentos, ele iria cobrar o resultado do rendimento daqueles 2 talentos que ele tinha. Ele fala que não ia cobrar daquele que tinha 2 talentos o equivalente, o mesmo resultado do que tinha 5 talentos. Mas Deus cobra coisas diferentes. Deus dá proporcional a cada um de nós. Deus quer ver o resultado disso. E aquilo que Ele cobra é proporcional àquilo que Deus te deu. Daquilo que deu a 5, Ele cobra o resultado sobre os 5. O 5 não vai cobrar o resultado sobre os 2. E vice-versa. Aquilo que o Senhor deu ao que tinha 2 talentos, é cobrado sobre os 2 talentos que lhe foi dado. Não sobre os 5 que lhe não foi dado. Então Deus, Ele tem esse chamado. Deus tem um chamado, e muitas vezes a nossa vida é iniciar alguma coisa, mas a gente quer terminar, a gente quer estar na grande inauguração. Mas eu vejo que muitas vezes, a maioria das vezes, Deus chama para a gente começar alguma coisa. E a vida de Sansão, Deus chamou Sansão, Deus escolheu Sansão para começar a libertação do povo de Israel. E mesmo porque a libertação ocorreu bem mais tarde, depois com Davi. Terceira coisa, versículo 20 e 22. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo-se Manoá e sua mulher prostrados de rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Versículo 22. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Manoá, junto com a sua mulher, eles fazem uma oferta, eles assam o cabrito, colocam sobre o altar, o anjo do Senhor está junto com ele. Manoá e essa mulher não sabem que o anjo eles vêm como enviado de Deus, o anjo do Senhor. Acontece que no momento que eles estão fazendo o altar, começa a subir a chama, e esse anjo sobe junto com a chama, ele desaparece. E o Manoá naquela hora, ele fala assim: puxa, nós vimos a Deus, nós vamos morrer agora, porque nós vimos a Deus. Se você lembra, a história de Moisés tem uma passagem semelhante também. Moisés, quando foi no monte, ele viu aquela chama da sarça, aquela árvore, aquele arbusto que se queimava, e ele ouve a voz de Deus e se aproxima. Deus fala para ele cobrir o rosto, por quê? Porque Moisés tinha medo de ver a santidade de Deus. Se você lembra a história de Isaías 6, ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Isaías, quando vê a Deus, isso é contado em Isaías capítulo 6, quando ele vê a Deus, Isaías fala assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os
meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Todos esses olhos, quando veem a Deus, eles têm uma situação, uma sensação de que vai morrer. Por quê? Porque eles veem a santidade de Deus. Quando a gente encontra, quando a gente fala que a gente teve um encontro com Deus, né? E isso é muito comum a gente ver na vida de muitas pessoas. As pessoas falam que quando eles sentiram que Deus falou de uma forma muito especial e pessoal com ele, muitas pessoas falam que tem crise de choro, né? Eles veem a santidade de Deus e eles se sentem impuros diante dessa santidade de Deus. Se vocês lembram da pastora Ana Paula que teve uns domingos atrás, ela falou isso. Quando ela foi naquela igreja, ela ouviu que Deus estava chamando ela teve uma crise de choro. E quando a gente encontra, a gente vê e a gente está perto da santidade de Deus, a reação muitas vezes que as pessoas têm é justamente isso. Eles se encontram, eles se sentem impuros diante de Deus, isso faz a pessoa confessar e se arrepender diante do Senhor. Tá? É diferente, talvez hoje, a gente nota muito que as igrejas, assim, para tentar aproximar as pessoas de Deus, eles são voltados muito para fazer uma grande euforia. A gente vê muita gritaria, muitas vezes histerias assim, fazendo parecer que a igreja é uma igreja abençoada por Deus. Há muito tempo atrás, existia uma frase que dizia assim: a religião é o ópio do povo. Né? Ópio tem a mesma classe de um anestésico, de uma morfina. O que acontecia? Eles falavam isso porque quando as pessoas se encontravam com Deus, eles falavam que a religião fazia a pessoa ficar inerte, sem reação, fazer uma pessoa totalmente passiva, como se estivesse totalmente anestesiada. A frase que a gente ouve hoje é diferente, né? Eu vi uma vez uma revista que dizia assim: hoje a religião é a cocaína do povo. Por que eles falam que a religião hoje é cocaína do povo? Porque eles entendem que muitas vezes a pessoa tem que fazer, ter essas manifestações extra-normais, assim, com essa manifestação totalmente diferente, para ter a impressão que se encontrou com Deus. Tá? Então é bem diferente. Antigamente eles falavam que a religião era o ópio do povo. Hoje eles falam que a religião é a cocaína do povo. É como se a pessoa entrasse em transe, ficasse diferente e ficasse tudo meio maluco assim. Né? E quando a gente se encontra, quando a gente está perto da presença de Deus, né, a gente vê na vida dos pais de Sansão, de Manoá e da sua esposa, que eles se sentiram perto da santidade de Deus. Que naquela hora eles tiveram essa sensação de que eles iriam morrer, que viram Deus. Tá? Esse é o começo da história de Sansão. Esse é o começo para a gente entender por que Deus chamou Sansão, como foi o plano que Deus preparou para a vida dele. Sansão vem de uma família, de seu pai Manoá, de uma mulher que a gente vê que ela é extremamente sábia, né? Um voto específico de ser nazireiro. Ele tem um chamado de iniciar a libertação do povo de Deus. Tá? E o que eu queria deixar é que muitas vezes Deus nos chama com um propósito. Que talvez não seja o propósito que você gostaria, talvez não seja o propósito que você tem imaginado, daquilo que você talvez achasse que seja o melhor. Mas é um propósito que muitas vezes Deus tem para a gente começar a iniciar alguma coisa. Onde a gente vê a conclusão, onde vê o término disso também. Né? E que quando nós estamos diante da presença de Deus, e Deus nos chama, nós estamos na presença dEle, não para nos fazer perfeitos, mas para nos tornarmos perdoados por Deus. Quando a gente vê a santidade dEle, é porque Deus quer fazer alguma coisa especial. Se você está hoje aqui, se você está hoje junto com todos aqui, é porque Deus tem um chamado, porque o Senhor buscou você
O Senhor quis que você tivesse, e Deus tem sempre uma coisa muito especial. Vamos orar? Senhor, eu quero entregar a Deus a minha vida e a vida de cada um nas suas mãos, ó Pai. E para que o Senhor se revele, para que o Senhor se manifeste, que o Senhor busque a cada um de nós, ó Deus. Eu sei que o Senhor sempre tem um propósito grande, o Senhor sempre tem um propósito de acontecer alguma coisa, muitas vezes para iniciar um trabalho, Senhor, muitas vezes para fazer um trabalho por trás dos bastidores, um trabalho escondido, Pai, mas que o Senhor possa estar realizando a Tua obra, Senhor. E que o nosso coração, para nossos ouvidos, possa estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos fazer e a operar em nossas vidas, ó Pai. Fazem-nos ajoelharmos, fazem-nos enxergarmos a presença do Senhor, ó Pai. E agradecemos porque temos esse privilégio sempre de estarmos sendo criados por Ti. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode levantar. Queria cantar mais uma vez. Para um pouco infinitamente mais.
dia a todos. Vamos ter um tempo de oração. Eu creio que o Senhor está nos chamando para dar uma resposta para Deus. Como nós ouvimos agora de manhã, talvez Deus não esteja chamando você para uma inauguração, mas Deus está chamando você para começar algo. E como foi com todos os chamados de Deus que nós lemos na palavra de Deus, todos eles foram chamados por Deus e todos eles tiveram que dar uma resposta para Deus. Aqueles que foram usados por Deus, eles disseram: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu creio que é isso que Deus quer fazer na tua vida, a vontade dele na sua vida. E a vontade dele é muito boa, a vontade dele é maravilhosa. A palavra de Deus diz assim, Deus falando para o povo: eu sei o pensamento que eu tenho para com vocês. São coisas boas, não são coisas ruins. Eu creio que Deus deseja dar coisas boas para cada um de vocês. Talvez você tenha no teu coração alguma coisa que você desejou começar a fazer, mas não fez. Ou algo que você começou a fazer e não terminou. Talvez sonhos que Deus tenha colocado no teu coração, que hoje você deixou morrer. Mas nós cantamos agora hoje de manhã. Isso está na palavra de Deus, que Deus é infinitamente mais para fazer aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente sonha. Se você está sonhando com um, Deus é poderoso para te dar 100, 1000 vezes mais daquilo que você está pensando. Às vezes você quer alcançar uma pessoa para Jesus, Deus é poderoso para você fazer alcançar 100, 1000, 10.000. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. O que precisa é a disposição. Dispõe a tua vida agora. Fica no teu tempo de oração com Deus. Você pode dizer para Deus: Deus, comece em mim aquilo que o Senhor deseja começar. Ou se Deus começou e você parou no meio, peça para Deus continuar. Levanta os teus olhos e olha para o Senhor. Olha ao Senhor: Senhor, aquele sonho que eu tinha, eu deixei morrer, mas o Senhor não se esqueceu. Eu sinto que não tenho condições, mas ainda o Senhor sonha comigo. Ainda o Senhor deseja terminar a boa obra que começou em mim. Então hoje, nesta manhã, esta hora, neste momento, é tempo de você dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos fez lembrar que o Senhor lembra de nós, que o Senhor não esquece de nós. As pessoas podem esquecer, a sociedade pode esquecer, o mundo pode esquecer, mas o Senhor não se esquece de nós. Em nenhum momento o Senhor nos abandonou. E Pai, quantos sonhos que desde pequenos, quando crianças, nós tínhamos em nossa mente, em nosso coração. Nós queríamos fazer muitas coisas, queríamos inventar muitas coisas. Nós sonhamos, ó Deus, com tantas coisas. Sonhamos talvez com uma família bonita. Nós sonhamos com um bom trabalho. Nós sonhamos tendo
muitas coisas. Sonhamos ter boas amizades. Pai, quantas coisas a gente sonhou, ó Deus. Nós sonhamos em alcançar pessoas, talvez abençoar outras pessoas. Sonhamos com um mundo bonito, um mundo colorido, um mundo maravilhoso. Mas as durezas da vida, Senhor Deus, ela vai nos machucando. As experiências ruins da vida, Senhor Deus, vão tirando do nosso coração o sonho e a vontade de fazer diferença, fazer mudança. Tem momentos que a gente fala que não vale a pena. Não vale a pena abençoar pessoas, não vale a pena investir nas nossas vidas. E a gente acaba se fechando. E a gente deixa morrer o sonho que tem no nosso coração. Mas, ó Deus, nesta manhã nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Não importa, Senhor Deus, o que o mundo fala. Não importa, Senhor Deus, se as pessoas do nosso lado estão dizendo que é difícil, que é impossível. Não importa, Senhor Deus, se os homens dizem para nós, você é louco, você é maluco. Para que você vai ficar perdendo tempo com pessoas que não valem a pena? Porque você vai ficar perdendo tempo com a sua família, com o seu filho ou sua filha? Porque você vai ficar perdendo o teu tempo com o teu esposo ou com a tua esposa? Não vale a pena. Vai curtir a tua vida, vai viver a tua vida. Senhor Deus, o mundo nos detona, Senhor Deus, com nossos sonhos. Mas, ó Deus, o Senhor não esquece dos sonhos que tem no nosso coração. O Senhor não esquece, Senhor Deus, aquele propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo para que o Senhor, em cada coração, o Senhor vai passando com a chama do Teu Espírito, com a mão, Senhor Deus, do Senhor em nossos corações. Faz arder, Senhor Deus, em nosso coração de novo a chama, aquele desejo de realizar aquilo que nós sonhamos. Se nós sonhamos com um mundo melhor, com um mundo mais colorido, Senhor Deus, talvez a gente não possa colorir todo mundo, mas pelo menos uma página da história deste mundo a gente pode fazer diferença. Senhor Deus, então reacende a chama, Senhor Deus. Talvez muitos de nós estamos pensando, puxa, mas a minha vida já passou, o meu vigor já passou, eu não tenho muito o que fazer. Mas a tua palavra diz, Senhor Deus, que aqueles que eram seus servos, aqueles que confiaram no Senhor e esperaram no Senhor, eles tiraram força de onde não tinham. Deus, eu oro para que a tua força esteja aqui, Senhor Deus, com o teu povo. Que a tua força, Senhor Deus, esteja com a tua igreja aqui nesta manhã, com as pessoas que estão aqui nesta manhã. Reacende a chama, Senhor Deus, o desejo de fazer a tua vontade, de buscar a tua vontade, de fazer aquilo que lhe agrada, Senhor Deus. Reacende a chama, Senhor Deus, no nosso coração, para impactar a vida de pessoas, para que a gente volte a ter esperança, Senhor Deus, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor Deus, reacende a chama. Ajuda-nos, ó Pai, a sonhar com um mundo melhor, com o que é possível, Senhor Deus. Eu sei que a gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode fazer diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, na vida, Senhor Deus, da nossa família. A gente pode fazer diferença na vida de um vizinho, de um amigo ou um amigo, ou na nossa própria vida, Senhor Deus. Se a gente não pode mudar o mundo, eu sei que o Senhor pode mudar a nós mesmos. Nós podemos estar vivendo a nossa vida em preto e branco, mas a nossa vida pode ser colorida diante da Tua presença. Então, Senhor Deus, faz isso, Senhor Deus, nesta manhã hoje. Faz isso, Senhor Deus. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. É o que nós pedimos, é o que nós oramos. Nós queremos responder ao Senhor nesta manhã: Senhor, sim, faça a Tua vontade na minha vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a unção do Teu Espírito Santo, a comunhão do Teu Espírito, esteja com cada um de nós, hoje, aqui, Senhor Deus, no meio do Teu povo, na vida das crianças que estão lá em cima, Senhor Deus, dos irmãos da terceira idade, aqui, Senhor Deus, em língua japonesa, esteja com todos nós. E que a gente viva na Tua presença todos os dias, para honrar e glorificar o Teu nome. É isso, Senhor Deus, que nós pedimos.
agradecemos e oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Passamos a lista, tá bom? Gostaria de dar as boas-vindas aos visitantes, a Janete, o João Pedro e a Maria Eduarda, que vieram com os Vinícius, sejam muito bem-vindos. Gostaria de relembrar que no dia 20 nós teremos o curso IRA. Quem ainda não fez sua inscrição pode estar deixando o nome com o pessoal da recepção, tá? Até hoje para fazer a inscrição. Hoje nós não temos aulas de canto. E a última sexta-feira nós temos um culto evangelístico às 20h30. Então já se programe para a última sexta-feira, já estejam orando para que Deus possa enviar pessoas para que a gente possa estar trazendo e para que elas conheçam esse verdadeiro Deus. O pastor Paulo também pediu para avisar que a pastora Ana Paula, que teve com a gente há 15 dias atrás, do projeto Kairos, ela ainda está aberto a oferta, tá? Quem ainda deseja ofertar para o projeto Kairos, pode deixar sua oferta no envelopinho lá atrás, tá? E o Igor, né? Bom dia a todos. Só queria agradecer muito a todos que ajudaram no Playtime sexta-feira. Foi um momento bem gostoso, a gente fez uma bagunça legal aqui. Fico triste para as pessoas que não puderem vir, mas a gente pretende fazer isso mais vezes. Então, na próxima vez eu quero ver todo mundo aqui dançando no Xbox, jogando boliche no Nintendo Wii, jogando ping-pong, o hot dog maneiro. E essa eu queria agradecer, porque a ajuda de todo mundo, mesmo que foi só um convite, fez toda a diferença. Então, obrigado a todos. E estamos encerrados, tem um cafezinho.